Nia Amorim saiu da pole position para o comando da prova logo na partida. Manuel Fernandes, Jorge Petis, José Gil e António Conceição seguiam o Sierra Laranja. À chegada à chicane do quartel, Jorge Petis vem já na segunda posição, terceiro é Manuel Fernandes, Gil é quarto, Carlos Rodrigues com o motor a falhar é quinto, seguido por António Conceição e todo o resto do pelotão. Petis consegue levar a melhor sobre Amorim e passa para a liderança da corrida numa luta espetacular entre o BMW e o Ford. Petis ainda comandou a corrida durante 2 voltas, com Amorim a pressionar. Mais atrás, Gil já vinha destacado, Carlos Rodrigues era quarto e António Conceição estavam já bastante mais atrás. No final da terceira volta, já o comando tinha passado para as mãos de Nia Amorim, com 1,5 segundo de vantagem para Jorge Petis e o seu BMW M3. Altura em que Amorim faz a volta mais rápida com 2 minutos 49 segundos 353. José Gil era terceiro, a 24 segundos de Petis, Rodrigues e Conceição atrasavam-se cada vez mais. Amorim e o seu Sierra tentavam descolar, mas Petis cerrou os dentes e deu o tudo por tudo. O principal ponto da corrida era a luta pela primeira posição, mas rapidamente Nia Amorim impôs a sua lei, aumentando a sua distância para Petis, que a meio da corrida se cifrava em 7,4 segundos. Gil continuava em terceiro a mais de meio minuto de Petis. Apesar de ter o motor a falhar, Carlos Rodrigues insistia em continuar em prova. Amorim controlava a seu belo prazer o final da prova, apesar de Petis ter reduzido para 4 segundos a diferença entre ele e o piloto da frente. A andar desta forma, Jorge Petis para reduzir a distância. Com o Sierra RS 500, José Gil mantinha-se no terceiro lugar sem qualquer tipo de oposição, enquanto Carlos Rodrigues era quarto e António Conceição mantinha o quinto posto. Foi mais uma vitória para Nia Amorim, vitória que não lhe dará a pontuação devida. Isto porque não houve o número suficiente de pilotos à partida. Problema que Nia Amorim pensa resolver nos próximos tempos, com uma reunião que pediu à CDN. Vamos ter uma reunião a breve prazo com a Comissão Desportiva Nacional. O BMW 325i. Desta feita, o piloto de Vila Real contou com a forte oposição de Rui Lage, do volante de um Citroën BX19 GTI, que contou com os novos injetores. Na volta inicial, Manuel Fernandes liderou, seguido de Rui Lage e de Rufino Fontes. No entanto, o piloto de Oliveira das Demais viria a ficar pela primeira volta com um problema elétrico. Poucos carros em pista continua a ser a constante deste grupo N nacional, ainda em fase de debutante desenvolvimento. Daí que o espetáculo não seja de elevado quilate emotivo. Rui Lages comandou durante a metade inicial da corrida. Durou 5 voltas o domínio do piloto do Team Cam, sem que Manuel Fernandes o perdesse de vista. Mais atrás, Adriano Barbosa, David Rodrigues e Ricardo Cunha compunham um trio bem animado. Os 2 primeiros, uma passagem interessante, na curva da Salsicharia, uma das mais famosas do circuito de Vila Real. Mais atrás, o Opel Kadett GSI de Adriano Barbosa, com o Golf GTI do seu colega de equipa David Rodrigues colado. Mais atrás, o Peugeot 205 de Ricardo Cunha. Na cauda, Abel Soares no Kadett GSI e Pedro Azeredo no Citroën AX GT. À quinta volta, Manuel Fernandes tirou o melhor partido, um problema de pneus de Rui Lage, e passou para a liderança. Aliás, esse seria um problema com que Adriano Barbosa se viria a debater 2 voltas depois, já que, à 7ª volta, o seu colega de equipa, David Rodrigues, do Golf GTI, passou para a terceira posição, garantindo assim o último lugar do pódio. E Manuel Fernandes somou o seu 5º triunfo consecutivo. O BMW 325i continua imbatível em corridas do Grupo N, apesar de, desta feita, ter contado com mais oposição. Para perdê-la é muito difícil. Porque lado e com o segundo melhor tempo, David Rodrigues. A diferença entre estes 2 pilotos foi de 2 segundos.
segunda linha constituída por Paulo Rodrigues e Rui Lages. A partida para as 10 voltas que compunham a corrida do troféu Toyota, com Emílio Marta a sair bem, mas teria David Rodrigues que passaria para o comando na zona dos S's. Paulo Rodrigues não teve a melhor sorte nesta sua participação no troféu. O piloto convidado pela Salvador Caetano levou um toque, batendo com a roda dianteira esquerda, que furou, e para além do corta-correntes, talvez com o impacto ter desligado o motor. Início da corrida com David Rodrigues a impor-se a Emílio Marta, mas estaria por pouco tempo. O piloto do Team Cam, nos S's antes do cruzamento, viria a cometer um erro, permitindo a aproximação do seu mais direto adversário. David Rodrigues ainda em primeiro e Emílio Marta muito perto. Rui Lages ocupava a terceira posição, longe dos dois primeiros. Na oitava volta, Miguel Coceiro, que saiu do último lugar na grelha, bateu violentamente nos rails na curva da Salsicharia, abandonando de imediato a prova. Visíveis no alcatrão as marcas da travagem de Miguel Coceiro. Emílio Marta, depois do atraso de David Rodrigues, é já primeiro. David Rodrigues, o segundo classificado, não conformado com a sua posição, tentou recuperar o terreno perdido, efetuando a volta mais rápida, mas Emílio Marta não permitiu a sua aproximação. Lages continuava na terceira posição, seguido por Celestino Araújo, Rui Meireles e José Fernandes. O interesse da corrida residia na luta pela terceira posição entre Rui Lages e Celestino Araújo, já que na frente estava tudo decidido. Rui Lages ainda na frente de Celestino Araújo, há alguns toques entre os concorrentes. Últimos metros da corrida com Emílio Marta a vencer a prova do troféu Toyota Consagrados, seguido por David Rodrigues a 1 segundo e 800 milésimos. Celestino Araújo, com uma ponta final rápida, passou Rui Lages e ascendeu à terceira posição. Para o vencedor, esta foi uma prova difícil. Uma corrida extremamente dura para ser uma corrida de troféu. 5 GT Turbo, segunda posição para Hermano Sobral, terceiro lugar para Manuel Santos. Na hora do arranque, Mário Silva foi mais rápido que José Carlos Macedo, detentor de pole position. Na chicane que se segue à reta da meta, Mário Silva passou já em primeiro, seguido de Parada Leitão e de José Carlos Macedo. Atrás, o grosso do pelotão. Mário Silva, no seu estilo habitual, curva já com alguma vantagem sobre o duo perseguidor, aquele que viria a animar a corrida. Cedo o pelotão se fragmentou, com vários grupos a rodarem isolados, simplesmente que os andamentos eram bem diferentes. Azar teve José Carlos Macedo com os parafusos do apoio do carburador solto. Assim ficou arrotado da luta pelo triunfo. Mário Silva já lá vai, Parada Leitão e Hermano Sobral num duelo que viria a constituir o grande ponto de interesse desta corrida, que de todo em todo acabou por frustrar as expectativas. Mário Silva cedo se adiantou, provando o seu estilo peculiar à saída da Salsicharia. Aqui o perseguidor, Parada Leitão e Hermano Sobral, mais atrás Manuel Santos. Passados, os concorrentes cumpriam as 10 voltas ao circuito, enquanto Mário Silva, aos poucos, se distanciava do dueto perseguidor. O estilo limpo de Mário Silva a observar na Salsicharia. Mas, na luta pelo segundo lugar, Parada Leitão, que durante praticamente toda a corrida lutou por essa posição, acabou por ter de renunciar, levantando o pé com problemas de aquecimento no seu Renault 5 GT Turbo. Aqui, Parada Leitão, perseguido já por Hermano Sobral e Manuel Santos. Um trio bem animado ao longo de toda a corrida, tal como foi o duelo entre Alcides Petis e Luís Macedo. Mas a última volta seria desastrosa para Fernando Santos, que se despistou na descida de Mateus, um despiste espetacular e violento que levou o piloto para o hospital. Mário Silva vê a bandeira xadrez à frente de Hermano Sobral e Manuel Santos. Fiquei sozinho enquanto os meus adversários disputaram a primeira chicana. Manuel Melbreiner a sair bem. Mário Silva
sobe também um lugar na classificação geral, passando Pedro Carvalho. Primeiros metros da corrida, com Manuel Melbreiner na primeira posição, seguido pelo seu irmão Pedro. Mário Silva é o terceiro, Barbosa Barroso o quarto, Pedro Carvalho o quinto e Sandra Castro o sexto. Com o correr das voltas, o comandante consegue destacar-se dos seus mais diretos adversários, mas estaria por pouco tempo, porque Pedro Melbreiner e Mário Silva recuperaram a diferença. Pedro Carvalho, um calmo quarto classificado. Tomás Melbreiner é já o quinto e Barbosa Barroso o sexto. Francisco Sandra Castro, o sétimo, deu um toque perdendo o farolim dianteiro direito. Alteração no comando da prova. Pedro Melbreiner assumiu a liderança para não mais a perder. Manuel Melbreiner desceu assim à segunda posição, seguido por Mário Silva, o terceiro classificado. Após a quarta volta das 9 que compunham a corrida, Mário Silva troca de posição com Manuel Melbreiner, ascendendo à segunda posição. Mas na volta seguinte, Manuel Melbreiner voltava à segunda posição, relegando Mário Silva para o terceiro lugar. Pedro Carvalho mantinha-se na quarta posição, seguido de perto por Tomás Melbreiner. Depois seguiam-se Barbosa Barroso e Sandra Castro. Mais atrás, entretidos numa interessante luta, Ernesto Portugal e Luís Correia Barros. Foi assim durante toda a prova. Entretanto, na frente, Pedro Melbreiner ganhava alguns segundos aos seus mais diretos perseguidores. Mário Silva, não contente com a posição que ocupava, trava mais tarde nos S, alargando demasiado a trajetória, sendo de novo ultrapassado por Manuel Melbreiner. Pedro Carvalho defendia a quarta posição com unhas e dentes de Tomás Melbreiner. Últimos metros da corrida, reservado ao troféu Citroën AX, uma das provas mais interessantes da jornada transmontana, com vitória para Pedro Melbreiner, seguido pelo seu irmão Manuel. Mário Silva, o terceiro classificado. O pódio com o vencedor, satisfeito por mais uma vitória. Uma prova extremamente difícil. Um excelente arranque e toma uma boa posição para a primeira travagem. Fernando Rodrigues e José Carlos Macedo não baixaram os braços. Alcides Petis tem um desentendimento com Fernando Pérez, mas felizmente nada de grave vai acontecer. Barros tomou o comando, seguido pelos homens do time Cabo. Álvaro Parente e António Rodrigues vêm logo atrás na luta pelo quarto lugar. Barros mantém a primeira posição nas curvas rápidas antes da entrada na cidade. No entanto, viria a perder o primeiro lugar devido a sobreaquecimento dos travões, que foram demasiado forçados no início da prova. Ainda no comando, António Barros. Mas Fernando Rodrigues estava logo atrás e não se fez rogado e passou para o comando logo mais à frente. José Carlos Macedo na terceira posição, quarto Álvaro Parente e quinto António Rodrigues. É a altura que Fernando Rodrigues passa para o comando da prova. Segundo Barros, terceiro Macedo, depois Álvaro Parente, António Rodrigues e todo o resto do pelotão. As posições entre os 5 primeiros mantinham-se durante algumas voltas, mas as lutas não abrandaram entre os homens de Braga e António Barros. Também Nia Morim conseguia segurar Fernando Faria. Fernando Rodrigues tinha um bom avanço, mas, no entanto, veio a perdê-lo devido a problemas de alimentação. Ele e José Carlos Macedo terminaram a prova com o carro a falhar quando curvava. Por essa razão, António Barros volta ao comando na sexta volta, com Fernando Rodrigues a mostrar que não ia baixar os braços. Mas o problema mecânico voltou a aparecer e Barros não mais largou o comando da prova. Aqui António Rodrigues, nitidamente mais rápido do que Álvaro Parente, passa para o quarto lugar após este pequeno desaguisado na chicane do quartel. Macedo ainda dá o tudo por tudo, mas a vitória não fugiu das mãos de António Barros, autor de uma excelente corrida com Fernando Rodrigues e José Carlos Macedo. Primeira posição para António Barros, segundo Fernando Rodrigues e terceiro José Carlos Macedo.
Barros fez a volta mais rápida com 2 minutos 56,40. Foi uma corrida muito dura.